Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você esta palavra que está escrito aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20. O que está escrito aqui é algo muito forte, são revelações extraordinárias que Deus tem mostrado aqui para muitos que não conhecem. Está escrito assim: as abominações da casa de Israel depois de do Êxodo, está escrito assim: e aconteceu no 7º ano, 5º do mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Deus falando: vivo eu que não me consultarei. Ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Porventura tu os julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o vosso Deus. Veja só, vamos dar uma pausa aqui. O povo de Israel, eles conheceram qual era a vontade de Deus para a vida deles. Ao ponto, Deus se revelou para eles de tal maneira que chegou até prometer a eles a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra boa, uma terra incomparável, que trazendo para os dias de hoje, meu amigo e minha amiga, é uma vida sem igual, uma vida de qualidade, aonde não lhes falta absolutamente nada. Mas mesmo assim, o povo insistiam em viver os seus velhos costumes, de tradições religiosas, viviam consultando aos espíritos de mortos, e com essas práticas eles acenderam a ira de Deus contra eles. Vamos prosseguir para você entender. E ele diz assim: naquele dia, Deus falando, naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha preparado para eles, a qual era a terra que mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Veja, não era qualquer terra, era uma vida de qualidade, meu amigo e minha amiga. Deus só dá o melhor para o povo dele.
Aí fica a pergunta, não é? Por que eu não recebi ainda? Se você ou eu não recebemos ainda o melhor de Deus, é porque alguma coisa está faltando em nós. O erro não está nele, a culpa não é dele, a culpa é nossa. É nós que precisamos mudar em alguma coisa. E ele diz assim: então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante e dos gentios, no meio dos quais cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Veja só, Deus deu todas as coordenadas, Deus mostrou tudo o que eles precisavam fazer para que eles chegassem aonde Deus desejava que eles viessem chegar. E mesmo assim, o povo de Israel foi rebelde contra Deus. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas conhecem a verdade, conhecem a palavra, sabem o que é certo e sabem o que é errado, sabem o que agrada a Deus e sabem o que desagrada a Deus. Mesmo assim, eles insistem em viver em desobediência, desagradando a Deus, deixando Deus irado com as suas obras. E ele diz mais: e também lhes deu os meus sábados, para que eu servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. Contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Olha só, meu amigo, terrível coisa é a pessoa rejeitar a Deus. É o último estado da pessoa, é quando ela rejeita a Deus. Porque, meu amigo, vamos entender, o querer e o realizar pertence a Deus. Se eu rejeito a Deus, o que eu posso esperar de bom aqui nessa vida? Nada, meu amigo. Porque se eu rejeito a Deus, então tudo que eu tenho para receber
para conquistar, vindo da parte de Deus, eu irei só perder. E ele diz assim: versículo 17, ele diz: não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Veja, Deus não aceita dividir você com ninguém. Ou você crê somente em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou você crê no ídolo feito de barro, de pedra, de metal, de gesso, seja lá do que for. Deus não aceita dividir você com ninguém, porque só Ele é Deus. E Ele diz assim: mas disse eu a seus filhos no deserto. Não, Ele diz assim: santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos dos seus pais. Por isso também lhes dei estatutos, e não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filhos do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão para lhes dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a sua provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides, e seu nome tem sido Bama até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, contaminai-vos a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e prostituístes com as suas abominações. E quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Deus,
que vós não me consultareis, e o que veio à vossa mente, de modo algum sucederá, quando dizeis, seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei de dentre os povos, e vos pregarei nas terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim na terra de suas peregrinações. Os tirarei para as terras de Israel. Não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela, naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias de vossas oblações, com todas as vossas coisas santas, com cheiro suave, me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante os olhos dos gentios. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais, e ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos altos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos maus atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra os bons bosques do campo do sul, e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, acendi e não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: não é este um proferidor de parábolas?
Veja só, a rebeldia é tão grande, meu amigo, a rebeldia das pessoas é tão grande que elas não conseguem enxergar um palmo em frente ao nariz. Elas estão tão embaraçados com os ídolos desse mundo, com as coisas desse mundo, que eles não conseguem ter o discernimento espiritual de conhecer que verdadeiramente somente o Senhor é Deus. O Senhor desta palavra, Deus prometeu a terra que mana leite e mel, uma vida de qualidade. Deus prometeu salvação, Ele promete até os dias de hoje. Mas as pessoas, meu amigo, por serem rebeldes, de coração obscurecido, obstinados, eles desprezam o verdadeiro Deus para servirem a um Deus feito pela mão do homem. Meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus Cristo, Ele fez e faz o que ninguém pode fazer. Então renda-se a Ele, entregue-se a Ele, converta-se a Ele. Só Ele pode salvar a sua alma. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.